Origens e juventude de Tiago, filho de Zebedeu. Na região fértil e vibrante da Galileia, banhada pelas águas do mar da Galileia, nasceu Tiago, filho de Zebedeu e Salomé. Embora os registros históricos não sejam precisos quanto ao local exato de seu nascimento, acredita-se que ele tenha vindo ao mundo em Betsaída, uma vila de pescadores conhecida por sua atividade comercial, ou talvez em Cafarnaum, uma cidade mais próspera, onde seu pai mantinha seus negócios. Zebedeu, homem laborioso e respeitado, não era um simples pescador, mas um próspero comerciante do ramo, possuindo barcos próprios e uma rede de colaboradores que garantiam o sustento da família. Sua mãe, Salomé, era uma mulher piedosa e dedicada, que zelava pela educação religiosa dos filhos dentro dos rígidos preceitos judaicos. A família, embora não fosse das mais abastadas da região, desfrutava de uma posição estável e honrada dentro da comunidade. Desde a mais tenra infância, Tiago foi imerso nas tradições de seu povo. Nas noites frias de inverno, à luz de lamparinas de azeite, ele ouvia as histórias dos patriarcas, dos profetas e das grandes intervenções de Yahweh na história de Israel. Nas sinagogas, acompanhava seu pai nas orações e nos estudos da Torá, aprendendo não apenas as palavras sagradas, mas também o zelo pela fé de seus antepassados. A vida à beira do lago moldou seu caráter. Desde cedo, ele e seu irmão mais novo, João, foram introduzidos ao ofício da pesca, trabalhando ao lado do pai e dos empregados. As madrugadas no mar, o barulho das redes sendo lançadas, o cheiro do peixe fresco e o sol ardente do meio-dia tornara-se parte de sua rotina. A Galileia, terra de contrastes, era também um caldeirão cultural, onde judeus fervorosos conviviam com gentios e onde as ideias revolucionárias de libertação do jugo romano fervilhavam em segredo. Foi nesse ambiente que Tiago cresceu um jovem forte, decidido, acostumado ao trabalho duro, mas também profundamente ligado às esperanças messiânicas de seu povo. Ele não sabia, então, que seu destino estava prestes a se entrelaçar com o de um homem que mudaria não apenas sua vida, mas o curso da história. Desde os primeiros raios do sol até o crepúsculo, Tiago dedicava sua juventude ao árduo ofício da pesca, seguindo os passos de seu pai, Zebedeu, e trabalhando lado a lado com seu irmão mais novo, João. O mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, era o cenário de suas labutas diárias, um vasto espelho d'água que podia ser sereno ao amanhecer, mas se transformava em um turbilhão de ondas furiosas quando os ventos desciam das colinas de Golã. A rotina começava antes mesmo do nascer do sol. Enquanto a maioria da aldeia ainda dormia, Tiago e sua família já estavam em movimento, preparando as redes, verificando os barcos de madeira resistente e ajustando as velas remendadas que os levariam às águas mais profundas, onde os cardumes de peixes, tilápias e sardinhas nadavam em abundância. O trabalho exigia não apenas habilidade, mas também força bruta. Lançar as redes exigia um movimento preciso e vigoroso, e puxá-las de volta, carregadas de peixes, era um teste de resistência que deixava os músculos ardendo. O cheiro do lago, uma mistura de água salobra, algas frescas e peixe impregnava suas roupas e sua pele. As mãos calejadas de Tiago contavam a história de anos de atrito com cordas ásperas e escamas de peixe. Seus pés, descalços na maioria das vezes, estavam acostumados ao balanço instável do barco e às pedras afiadas da margem. O sol da Galileia queimava sua pele morena e os ventos noturnos a ressecavam, mas ele nunca reclamava. A pesca não era apenas um meio de sustento, era um legado, uma identidade. Havia dias de fartura, quando as redes se enchiam tanto que quase se rompiam, e a família celebrava com gratidão.
Mas também havia noites infrutíferas, em que as horas de esforço não eram recompensadas com uma única captura, situações que testavam a paciência e a fé. Nessas ocasiões, enquanto consertavam as redes à luz de lamparinas, Tiago e João ouviam as histórias de seu pai sobre os tempos em que o lago era ainda mais generoso, antes que os impostos romanos pesassem tanto sobre os pescadores da região. O trabalho no mar moldou Tiago de maneira indelével. Ele era um homem de poucas palavras, mas de ações firmes, acostumado a tomar decisões rápidas quando uma tempestade se aproximava, ou a liderar sua tripulação com autoridade natural. A disciplina do ofício o tornou resiliente, capaz de suportar adversidades sem vacilar. Sua fé, enraizada nas tradições de Israel, misturava-se ao cotidiano antes de cada jornada, uma breve oração após cada retorno, um agradecer silencioso. Era uma vida simples, mas digna, até que um dia, um homem à beira do lago chamaria a ele e a seu irmão com palavras que mudariam tudo: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." E então, sem hesitar, Tiago deixaria para trás as redes, o barco e o mar que tanto conhecia, para seguir um destino maior. Era uma manhã como tantas outras na agitada margem do Mar da Galileia. O sol ainda se levantava sobre as colinas, tingindo as águas calmas de tons dourados, enquanto Tiago e seu irmão João, suados e concentrados, consertavam suas redes com nós firmes e mãos hábeis. O cheiro de peixe fresco e cordas molhadas impregnava o ar, e o murmúrio dos outros pescadores e o barulho das ondas quebrando na praia de pedras compunham a trilha sonora de sua rotina. Zebedeu, seu pai, supervisionava o trabalho à distância, negociando com o mercador pela carga do dia. A vida seguia seu curso normal até que um homem cuja fama já começava a ecoar pelas aldeias da Galileia aproximou-se da praia. Havia apenas uma certeza inabalável: aquele homem falava com a voz do próprio céu. E segui-lo era mais importante do que qualquer outra coisa. Com mãos ainda úmidas do lago, Tiago deixou cair as redes na areia. Seu coração batia forte, não de medo, mas de uma antecipação inexplicável. Ele não sabia para onde iria, que provações enfrentaria ou que destino o aguardava. Sabia apenas que, a partir daquele dia, sua vida não seria mais definida pelos peixes que capturava, mas pelas almas que um dia ajudaria a conquistar para o reino de Deus. E assim, com passos firmes, Tiago seguiu Jesus, deixando para trás o conhecido e abraçando o desconhecido, trocando a segurança do mar pela aventura da fé. Aquele foi o primeiro passo de uma jornada que o levaria a testemunhar milagres, ouvir parábolas que mudariam o mundo e, por fim, dar sua própria vida pelo nome daquele que um dia o chamou à beira do lago. Dentre os 12 homens que caminhavam sob a poeira da Judéia, ao lado do Rabi da Galileia, 3 ocupavam um lugar singular no coração de Jesus: Pedro, o impulsivo e ardente João, o discípulo amado, e Tiago, o filho de Zebedeu, homem de poucas palavras, mas de fé inquebrantável. Jesus, o conhecedor de corações, via em Tiago um vaso capaz de conter revelações profundas, um homem cuja natureza prática de pescador se unia a uma lealdade sem reservas. Enquanto Pedro representava a rocha sobre a qual a igreja seria edificada, e João personificava o amor divino, Tiago encarnava a coragem silenciosa que mais tarde o levaria a ser o primeiro dos apóstolos a beber do cálice do martírio. Nas noites frias ao redor da fogueira, quando os 12 discutiam sobre quem seria o maior no reino, Tiago aprendia que sua verdadeira grandeza estava precisamente em seguir nas sombras do Mestre, pronto para as alegrias do Tabor, para os milagres em casas de luto e para o cálice amargo que um dia beberia em Jerusalém. Sua vida se tornara um testamento vivo de que os mais próximos de Cristo não são necessariamente os mais vocais, mas aqueles cujas ações ecoam a fidelidade até as últimas consequências. Os filhos do trovão, o epíteto que revelava corações de fogo.
Entre os muitos momentos memoráveis que marcaram o ministério de Jesus, um em particular revelou a natureza ígnea de Tiago e de seu irmão João, o dia em que o mestre lhes concedeu o título extraordinário de Boanerges, que em aramaico significa Filhos do Trovão. Este nome não era mero capricho, mas uma janela para as almas tempestuosas desses dois galileus, cujo zelo pelo reino às vezes queimava com a intensidade de um relâmpago no céu da Galileia. A cena se desenrolava nas poeirentas estradas da Samaria, onde os irmãos, indignados com a rejeição de uma aldeia inteira à mensagem do reino, viram seu sangue fervilhar como as águas revoltas do mar da Galileia em dia de tempestade. «Senhor!» exclamaram com vozes carregadas de fogo sagrado, «queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los?» Seus olhos, acostumados a ler as mudanças do tempo no lago, agora ardiam com uma paixão que superava em muito a fúria das piores tormentas. Jesus, porém, virou-se para eles com um olhar que continha ao mesmo tempo repreensão e compreensão. Ele via naquela explosão de indignação não simplesmente impulsividade, mas um coração que ainda não aprendera a medir o amor divino, um amor que não destrói os que rejeitam a verdade, mas pacientemente espera por sua conversão. O título de Filhos do Trovão capturava perfeitamente essa dualidade, a energia bruta de uma tempestade que precisava ser canalizada, a força poderosa que, uma vez domada, se tornaria instrumento poderoso no avanço do Evangelho. Ao longo do ministério, essa natureza tempestuosa se revelaria de outras formas. Tiago, o pescador acostumado a enfrentar as piores intempéries, trazia para sua fé a mesma determinação indomável. Quando outros vacilavam, ele permanecia firme quando a multidão se dispersava. Ele seguia adiante. Seu zelo, que inicialmente podia queimar com a impetuosidade de um incêndio florestal, seria refinado pelo convívio com Cristo até se tornar o fogo controlado, que aquece sem consumir, que ilumina sem cegar. O curioso é que este mesmo homem que um dia pedira para chamar fogo do céu, seria também aquele que, anos mais tarde, beberia do cálice que Jesus prometera, tornando-se o primeiro dos apóstolos a selar seu testemunho com o próprio sangue. O trovão de sua juventude daria lugar ao martírio silencioso, provando que o verdadeiro poder do reino não está na demonstração de força, mas na capacidade de amar até o fim. Assim, o título de Filho do Trovão permanece como testemunho eterno de que Deus não rejeita nossos temperamentos passionais, mas os redime transformando impulsos brutos em devoção pura e tempestades interiores em ventos propícios para a propagação do Evangelho. Tiago, o pescador de voz trovejante, aprenderia que o maior poder não está no estrondo que assusta, mas na palavra que transforma, não no raio que destrói, mas na luz que guia os pecadores ao porto seguro da graça. Num crepúsculo poeirento na estrada que subia para Jerusalém, enquanto os discípulos caminhavam em silêncio atrás do Mestre, ponderando sobre os mistérios do reino que ele lhes revelava em parábolas, Salomé, mãe de Tiago e João, aproximou-se de Jesus com passos decididos. Seu coração de mãe palpitava com uma mistura de amor filial e ambição sagrada. Trazia consigo o perfume do desejo materno mais profundo ver seus filhos elevados à glória ao lado do Messias. Com reverência, mas também com a ousadia de quem já servira a Jesus com seus próprios recursos, Salomé prostrou-se diante dele e fez seu pedido. Concede que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. As palavras ecoaram no ar, como pedras lançadas em águas tranquilas, causando imediato rebuliço entre os discípulos. Jesus, cujos olhos penetravam as intenções mais profundas do coração, fixou seu olhar compassivo em Salomé e depois em Tiago e João.
que acompanhavam a cena com uma mistura de esperança e constrangimento. "Não sabeis o que pedis", respondeu o mestre, sua voz carregada tanto de ternura quanto de solenidade. "Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber?" Tiago, cujo espírito impetuoso lhe valera o título de filho do trovão, respondeu imediatamente, sem medir as consequências: "Podemos." Nele ardiam tanto o desejo de estar próximo ao mestre, quanto a coragem de enfrentar qualquer desafio. Jesus então lhes revelou a profunda verdade que Salomé não compreendera em seu pedido bem intencionado: "O meu cálice certamente haveis de beber, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence, concedê-lo é para aqueles a quem está preparado por meu Pai." Esta resposta abalou os discípulos. Os outros 10, ao ouvirem o ocorrido, indignaram-se contra os dois irmãos, não tanto pela ambição revelada, mas porque nutriam no coração desejos semelhantes. Jesus, percebendo a tensão, reuniu-os e deu-lhes uma lição que ecoaria através dos séculos. "Sabeis que os governantes das nações as dominam. Não será assim entre vós. Antes, quem quiser ser grande entre vós, será vosso servo." Neste momento, Tiago começou a compreender que o verdadeiro lugar de honra no reino não era um trono de glória, mas a cruz do serviço, não a exaltação pessoal, mas a entrega sacrificial. O cálice que ele tão prontamente afirmara estar disposto a beber, seria de fato compartilhado, não na forma de posição privilegiada, mas no martírio que o aguardava em Jerusalém. Salomé, cujo amor materno a levara a buscar o melhor para seus filhos, aprenderia que o melhor no reino de Deus frequentemente se veste de humildade e sofrimento. Seu pedido, embora mal direcionado, revelava uma fé genuína na realeza de Cristo. Fé essa que a levaria mais tarde a estar entre as mulheres que testemunhariam a crucifixão e a ressurreição. Assim, o que começou como um pedido de honra mundana, transformou-se em profecia divina. Tiago, de fato, beberia do cálice de Cristo, tornando-se o primeiro dos apóstolos a selar seu testemunho com o próprio sangue, não num trono de glória, mas no altar do martírio, onde a verdadeira grandeza do reino se revela. A noite caía sobre Jerusalém como um manto pesado quando Tiago, junto com os outros 11, seguiu Jesus através das estreitas vielas da cidade santa. O ar estava carregado de uma tensão quase palpável, algo profundo estava prestes a acontecer. A Páscoa judaica enchia a cidade de peregrinos, mas naquele cenário de celebração tradicional se desenrolaria o drama mais transcendental da história humana. E Tiago teria um lugar privilegiado como testemunha ocular. As paredes de pedra do cenáculo, iluminadas por lamparinas de azeite que lançavam sombras dançantes, foram testemunhas silenciosas do momento que mudaria para sempre a relação entre Deus e a humanidade. Enquanto reclinavam à mesa, Tiago ouviu atentamente cada palavra que saía dos lábios de Jesus, palavras que queimariam em sua memória como fogo sagrado. Quando o mestre pegou o pão, partiu-o e disse: "Tomai, comei, isto é o meu corpo." Tiago sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A simplicidade do gesto contrastava com a profundidade da revelação. O vinho que escorria pelo copo da aliança tornou-se diante de seus olhos o sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Naquele instante, o pescador da Galileia compreendeu que participava não de uma simples refeição ritual, mas do estabelecimento de um memorial eterno. Mais tarde, sob o luar prateado que filtrado pelas oliveiras milenares do Getsêmani, Tiago acompanhou Jesus, junto com Pedro e João, para um momento de oração. O que presenciou ali marcaria sua alma para sempre. Enquanto os outros discípulos esperavam na entrada do jardim,
Ele teve o privilégio ou o fardo de adentrar mais profundamente no mistério da agonia do Filho de Deus. O Jesus que ele conhecera sempre sereno, sempre no controle, agora estava angustiado até a morte. A luz do luar revelava gotas de suor que, como sangue, escorriam por seu rosto e caíam na terra seca do jardim. Tiago, normalmente tão impulsivo e pronto para a ação, ficou paralisado diante da cena. Quando ouviu o mestre orar: "Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice", seu coração se apertou. A voz de Jesus, aquela voz que acalmara tempestades e ressuscitara mortos, agora tremia com uma dor que transcendia o físico. Por 3 vezes testemunhou essa cena, intercalada com momentos em que Jesus voltava para encontrar seus 3 discípulos mais próximos dormindo. "Simão, dormes? Não pudeste vigiar 1 hora?" As palavras ecoavam como uma repreensão amorosa que atingia também Tiago no fundo da alma. Nessa noite de trevas espirituais, Tiago compreendeu que seguir o Messias não era apenas sobre milagres e multidões, mas sobre compartilhar seu sofrimento. O mesmo homem que vira transfigurado em glória no Tabor, agora o via esmagado de tristeza. A lição era clara: o caminho para a glória passa pelo Getsemane. Quando os soldados chegaram com tochas e espadas, liderados pelo traidor Judas, Tiago finalmente entendeu o significado pleno das palavras sobre beber o cálice. Aquele não seria o fim, mas o começo, embora, no momento, tudo o que seus olhos humanos podiam ver fosse a escuridão que se abatia sobre seu mestre e seu coração de discípulo. Essas memórias da ceia transformadora, da agonia no jardim, acompanhariam Tiago por toda a sua vida, moldando seu ministério e preparando-o para seu próprio cálice de martírio. Ele, que fora testemunha da fraqueza divina, se tornaria arauto do poder que se aperfeiçoa na fraqueza, a grande paradoxo da fé que abalaria o mundo. O fogo do Pentecostes e o chamado final. A transformação de Tiago após a ressurreição. Os dias que se seguiram à ressurreição foram marcados por uma mistura eletrizante de dúvida e esperança, de temor e assombro. Tiago, que havia testemunhado a agonia do Getsemane e a escuridão do Calvário, agora se via diante do milagre mais extraordinário, o túmulo vazio e o Mestre ressuscitado, cujas feridas ainda carregavam as marcas do amor mais profundo já conhecido. Encontros com o ressuscitado. Em meio ao cenáculo, onde as portas estavam trancadas por medo das autoridades judaicas, Tiago estava entre os que viram Jesus aparecer repentinamente, atravessando as barreiras físicas como luz atravessa as trevas. "Paz seja convosco." As primeiras palavras do ressuscitado ecoaram como um bálsamo para sua alma atribulada. O mesmo Jesus que ele vira pendurado na cruz, agora estava diante dele, mostrando as mãos perfuradas e o lado traspassado. Tiago tocou as cicatrizes sagradas, e seu coração de pescador, antes turbulento como o mar da Galileia, encontrou uma paz que desafiava toda a compreensão humana. Nas semanas seguintes, enquanto Jesus aparecia intermitentemente aos discípulos, Tiago absorvia cada palavra, cada ensinamento sobre o reino que agora se revelava em sua plenitude. Junto ao mar da Galileia, onde tudo começara, ele participou do café da manhã preparado pelo próprio Senhor, peixe assado sobre brasas, pão partido, uma refeição que evocava memórias de chamados e milagres. Foi ali que Jesus, pela 3ª vez, perguntou a Pedro: "Tu me amas?" E Tiago compreendeu que o amor pelo Mestre exigia mais do que entusiasmo, exigia entrega total. No Monte das Oliveiras, Tiago estava entre os que ouviram as últimas instruções de Jesus: "Antes da ascensão sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." Enquanto o Mestre era elevado às alturas, envolto em nuvens de glória,
O coração de Tiago ardia com uma missão que transcendia as fronteiras de Israel. Ele, que antes queria chamar fogo do céu sobre os samaritanos, agora era comissionado a levar a eles a mensagem da salvação. O dia de Pentecostes chegou como um furacão divino. No cenáculo, onde os discípulos perseveravam unânimes em oração, o Espírito Santo irrompeu com o som de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, e Tiago, o filho do trovão, sentiu-se consumido por um fogo ainda mais intenso que seu zelo natural. Quando abriu a boca para falar, as palavras jorraram em línguas que não aprendera, mas que os peregrinos de todas as nações compreendiam perfeitamente. A transformação era evidente. O homem impulsivo que um dia pedira posição de destaque agora proclamava, com poder sobrenatural, as grandezas de Deus. Sua pregação, antes limitada pela compreensão terrena, agora transbordava com a sabedoria do alto. As multidões se maravilhavam como este pescador galileu, iletrado e comum, podia falar com tanta autoridade sobre o Messias crucificado e ressuscitado. Nos anos que se seguiram, Tiago cumpriu com fidelidade ardente a grande comissão. Ele, que fora um dos primeiros chamados, tornou-se uma coluna da igreja primitiva em Jerusalém. Sua liderança era marcada pela mesma intensidade que caracterizara sua personalidade, agora refinada pelo Espírito. Mas o chamado para beber do cálice que Jesus mencionara ecoava em seu coração como uma profecia que se cumpria gradualmente. Quando Herodes Agripa I ergueu a espada contra a igreja, foi Tiago, o filho do trovão, o primeiro a selar seu testemunho com o próprio sangue. O mesmo zelo que um dia pedira fogo do céu sobre os incrédulos, agora se consumava no martírio, não como vingança, mas como oferta de amor. Assim, o primeiro dos apóstolos a seguir Jesus na morte física provou que o verdadeiro poder do reino não está em dominar, mas em servir, não em reinar, mas em sacrificar-se até o último suspiro. E assim, das margens poeirentas da Galileia às ruas de sangue de Jerusalém, a vida de Tiago testemunhou a transformação radical que apenas o Cristo ressuscitado pode operar, transformar filhos do trovão em mensageiros do amor que venceu a morte. O ano era 44 depois de Cristo, e Jerusalém respirava tensão religiosa. Herodes Agripa I, neto do Herodes que tentara matar o menino Jesus, governava com mão de ferro, buscando agradar tanto aos romanos quanto aos líderes judeus. Foi nesse clima de opressão política e fervor religioso que Tiago, o filho de Zebedeu, um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus, tornou-se o primeiro apóstolo a selar seu testemunho com sangue. 30 anos haviam se passado desde aquele dia à margem do mar da Galileia, quando Tiago deixara suas redes para seguir o Rabi da Nazaré. Agora, o pescador transformado em coluna da igreja enfrentaria seu último e mais glorioso desafio. O livro de Atos registra sucintamente: Herodes mandou executar à espada Tiago, irmão de João, mas a história por trás dessas poucas palavras é repleta de significado e emoção. Tiago foi preso durante os dias dos pães ázimos, uma época em que Jerusalém estava repleta de peregrinos. Herodes, percebendo como a execução de um líder cristão poderia aumentar seu prestígio entre os judeus, ordenou a captura do apóstolo. Os soldados romanos encontraram Tiago pregando nas ruas estreitas da cidade santa, seu vozear ecoando entre as paredes de pedra, como outrora ecoara sobre as águas da Galileia. Na prisão, enquanto aguardava seu destino, Tiago deve ter recordado as palavras de Jesus: "Vocês beberão do meu cálice." O mesmo homem que testemunhara a transfiguração, que estivera presente no Getsemane, que vira o Cristo ressuscitado, agora compreendia plenamente o significado daquela profecia.
Diz a tradição que seu carcereiro, impressionado com sua serenidade, converteu-se e pediu para ser executado junto com ele. Ao amanhecer, Tiago foi levado ao local de execução. Segundo relatos extrabíblicos, seu acusador, ao ver sua coragem, arrependeu-se publicamente e declarou-se cristão, sendo executado junto com o apóstolo. Quando o carrasco levantou sua espada, Tiago, o primeiro a seguir Jesus na vida, tornou-se o primeiro a segui-lo na morte. Seu sangue corria pelas pedras de Jerusalém, exatamente onde, poucos anos antes, o sangue de Cristo havia sido derramado. A morte de Tiago causou profundo impacto na comunidade cristã. Lucas registra que Herodes, vendo que a execução agradara aos judeus, prendeu também Pedro. Paradoxalmente, o martírio de Tiago, longe de intimidar os cristãos, fortaleceu sua determinação. Como escreveria Tertuliano mais tarde, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. A coragem de Tiago ecoou através dos séculos. Sua morte prefigurou o destino de muitos outros apóstolos, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado, André amarrado a uma cruz em forma de X. Em Compostela, na Espanha, onde segundo a tradição seus restos mortais foram levados, milhões de peregrinos ainda hoje honram sua memória no caminho de Santiago. O filho do trovão, cuja voz fora tão poderosa na pregação do Evangelho, calou-se na terra apenas para ecoar mais forte através da história. Seu martírio provou que o reino que ele ajudara a estabelecer não seria abalado nem pela espada, nem pela perseguição. Como ele mesmo dissera quando vivo, posso todas as coisas naquele que me fortalece e na força de Cristo enfrentou até a morte. Assim, o primeiro dos apóstolos a morrer foi também o primeiro a receber a coroa da vida eterna, cumprindo as palavras de seu mestre: quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Seu sangue, derramado nas pedras de Jerusalém, tornou-se a primeira semente do que seria a maior colheita de almas que o mundo já vira. A vida de Tiago, filho de Zebedeu, foi ceifada pela espada de Herodes Agripa, mas seu legado, longe de perecer, transformou-se em uma chama inextinguível que atravessou séculos e fronteiras. O primeiro apóstolo a beber do cálice do martírio tornou-se, paradoxalmente, o mais viajante depois da morte, seu nome e sua história ecoando desde as poeirentas ruas de Jerusalém até os verdes campos da Galícia, na distante Espanha, onde repousaria, segundo a tradição, como farol eterno para incontáveis peregrinos. Quando a lâmina romana cortou o pescoço do filho do trovão, seus últimos suspiros não foram de derrota, mas de triunfo. A igreja primitiva, ainda frágil e perseguida, encontrou na coragem serena de Tiago um modelo de fidelidade inabalável. Seu sangue, derramado nas pedras de Jerusalém, não silenciou sua voz, pelo contrário, multiplicou-a. Como escreveu Tertuliano, o sangue dos mártires é semente, e a morte de Tiago fortaleceu os cristãos a permanecerem firmes, mesmo diante da ameaça de morte. Nos anos que se seguiram, sua história foi contada em voz baixa nas catacumbas, celebrada nos cultos secretos e finalmente proclamada abertamente quando o cristianismo triunfou sobre o Império Romano. Ele, que fora um simples pescador da Galileia, tornou-se um arquétipo do discípulo perfeito, aquele que não apenas viveu por Cristo, mas morreu por ele sem vacilar. Nos anos que se seguiram, sua história foi contada em voz baixa nas catacumbas, celebrada nos cultos secretos e, finalmente, proclamada abertamente quando o cristianismo triunfou sobre o Império Romano. Ele, que fora um simples pescador da Galileia, tornou-se um arquétipo do discípulo perfeito, aquele que não apenas viveu por Cristo, mas morreu por ele sem vacilar. Uma das tradições mais enraizadas na cristandade ocidental afirma que, antes de seu martírio, Tiago teria pregado na Espanha, a atual Espanha e Portugal, convertendo os primeiros cristãos da região.
Embora não haja evidências históricas diretas, a lenda persistiu com força inabalável. Uma das tradições mais enraizadas na cristandade ocidental afirma que, antes de seu martírio, Tiago teria pregado na Espanha, atual Espanha e Portugal, convertendo os primeiros cristãos da região. Embora não haja evidências históricas diretas, a lenda persistiu com força inabalável. Segundo a narrativa, após sua execução, seus discípulos teriam recolhido seu corpo e milagrosamente transportado-o em um barco sem velas nem remos até as costas da Galícia, onde foi sepultado em um local esquecido pelo tempo. Séculos mais tarde, no ano 813 d.C., um eremita chamado Pelágio teria sido guiado por estrelas até um campo em latim, Campus Stellae, Campo da Estrela, origem do nome Compostela, onde encontrou os restos mortais do apóstolo. O rei Afonso das Astúrias ordenou a construção de uma pequena igreja no local, que mais tarde se tornaria a majestosa Catedral de Santiago de Compostela, um dos centros de peregrinação mais importantes do mundo cristão, rivalizando apenas com Roma e Jerusalém. Desde a Idade Média, milhões de fiéis têm percorrido o caminho de Santiago, uma rede de rotas que cruzam a Europa e convergem para o santuário onde repousariam os ossos do apóstolo. Reis, camponeses, santos e pecadores todos, em algum momento da história, calçaram suas sandálias e pegaram seu cajado para seguir as pegadas simbólicas de Tiago. A concha de vieira, símbolo do peregrino, lembra não apenas a jornada física, mas a transformação espiritual. Aqueles que caminham sob o signo de Santiago repetem, em microcosmo, a própria vida do apóstolo, deixam para trás suas redes, suas vidas antigas, enfrentam tempestades, dúvidas e cansaços e, finalmente, chegam à glória Compostela, meta final. Na Espanha, Tiago não é apenas o pacífico pescador da Galileia, ele é também Santiago Matamouros, o cavaleiro celestial que, segundo a lenda, apareceu montado num cavalo branco durante a Batalha de Calvejo, 844 d.C., ajudando os cristãos a derrotar os invasores muçulmanos. Essa imagem contrastante, o apóstolo amoroso transformado em guerreiro divino, reflete como seu legado se adaptou às necessidades espirituais e políticas de cada época. Hoje, Tiago continua vivo não apenas em relíquias e tradições, mas no coração de todos os que se inspiram em sua coragem. Seja como padroeiro da Espanha, símbolo da peregrinação cristã ou modelo de entrega total a Deus, sua história fala a cada geração. Ele, que foi o primeiro a seguir Jesus na morte, tornou-se também o primeiro a provar que o martírio não é o fim, mas o começo de uma influência que nunca se apaga. Seu túmulo em Compostela ainda atrai milhares, mas seu verdadeiro legado não está sob pedras, está nos passos de todos que, como ele, ouvem o chamado de Cristo e respondem: "Eis-me aqui." E assim, o Filho do Trovão, que um dia pedira fogo do céu, tornou-se ele próprio uma chama eterna acesa no altar do sacrifício, mas jamais consumida.